Olá, eu sou a Angel Black. Trago sempre aqui para o canal história, contos e relatos de terror. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá um voto de confiança, assiste o vídeo. Se gostar, se inscreva no canal, deixe o gostei, compartilhe o vídeo com mais pessoas, ativem as notificações do canal tocando o sininho e sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, ó, rapidinho você vai ser notificado. Se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e de quebra você já se vinga deles. E agora, né, meus aterrorizados? E agora vamos para o que realmente importa aqui no canal, que são nossas histórias de terror. Bora lá? A história que eu vou contar me foi contada pela minha avó, que morava em Panchuca, Hidalgo. Ela era muito religiosa e estava acostumada a rezar o tempo todo. E era isso mesmo que ela levava para a vida. E também havia incutido muito disso nas suas três filhas. Na verdade, todas acostumavam a rezar à noite antes de dormir. Em uma certa noite, uma delas decidiu não acompanhá-las e foi para o seu quarto. Apesar do aviso que a mãe lhe deu que se não rezasse junto com as irmãs, Deus a puniria, minha avó contou que a prima foi para o quarto dela, gozando com o que a mãe tinha lhe dito. A tia decidiu então, né, ignorar a birra e continuou rezando com o restante das filhas. Pouco depois, a minha avó interrompeu a oração e disse que estava ouvindo algo estranho. E esse som estava saindo justamente da porta do quarto da irmã rebelde. Elas correram imediatamente para ver o que estava acontecendo e abriram a porta. Elas viram que ela estava deitada em sua cama, mas a sua cabeça estava no colo de um grande cão preto. Ao vê-la, todas estavam de pé na entrada do quarto e o cão, ao ver que elas o estava vendo, começou a rosnar para elas. Apesar da prima da minha avó estar dormindo, as outras e até a tia estavam muito assustadas, especialmente porque aquele cão era enorme e parecia ter fogo nos olhos. Além disso, havia um cheiro de enxofre insuportável no quarto. E sem discordar uma com a outra, né? Se entreolhando, todas começaram a rezar, e o cachorro se levantou da cama. Deu um raspo com o nariz, tipo, e passou assim por debaixo do nariz da garota com uma das garras. Deixou uma marca de queimadura lá e depois fugiu. A tia da minha avó seguiu o cão enquanto continuava rezando, mas não viu ele mais em lugar nenhum. Ao acordar, a garota contou que o cachorro tinha aparecido do nada e começou a rosnar com ela. Ela estava gritando por ajuda, mas aparentemente ninguém conseguia ouvi-la. O cachorro se aproximou dela e ela só conseguiu tampar a cara. E naquele momento ela perdeu a consciência. E a partir daí ela não se lembrava mais de nada sobre o assunto. Por Abigail Gonzalez. Realmente devemos ouvir os mais velhos, mesmo que não acreditemos muito. Eu acho que o que ferrou com a menina aí não foi nem abrir mão de rezar, foi debochar da crença da mãe. É, e aí, gostaram da história de hoje? Se gostou, deixa o like aí e eu vou deixar aqui a fonte. É do grupo Relatos de la Oscuridad do app Vizinho. Vou deixar o nome do grupo aí nos comentários, né? Ou melhor dizendo,
na descrição do vídeo. Aí, se alguém tiver interesse em ir lá conhecer, vai lá, deixa um comentário dizendo que foi pela Angel. E vamos para a próxima história de hoje. Sombra Clara. Alguns podem acreditar, outros não, mas desde pequeno venho vivendo eventos estranhos. Quando eu estava no 8º ano, fui para a casa da minha mãe. Eu a visitava porque não vivia com ela. Uma vez me encontrava sozinho em casa enquanto tomava banho. Eu ouvi que batiam na porta do banheiro. Era um apartamento pequeno. Perguntei quem era e por alguns segundos a porta não fez mais o barulho de batidas. Mas depois desse silêncio, pacífico, bateram na porta ainda mais forte, como se fossem arrombá-la. Acho que eram minhas irmãs que tinham chegado e estavam tentando me incomodar. Sabe como são as irmãs, né? Ignorei. Ao sair do chuveiro, chamei as minhas irmãs, gritei por elas, mas ninguém respondeu. Era tudo silêncio. De repente, começaram a bater na porta de novo e forte. Com medo, eu peguei o meu rosário e com ele nas mãos comecei a rezar. Não sei se foi a minha reza que funcionou, ou seja lá o que foi que aconteceu, mas as batidas pararam. Já mais velho, eu continuava vivendo esses tipos de coisas e comecei a suspeitar que estavam fazendo alguma coisa para mim, comigo, sei lá, sabe, algum tipo de trabalho, vulgarmente chamado de macumba, feitiço, sei lá. Pois o meu cabelo estava caindo exageradamente. Eu encontrava de tufos na almofada, no chão, por todo lado. Numa dessas que eu fui visitar a minha mãe e as minhas irmãs, estando em um dos quartos da casa, eu não conseguia dormir. Havia uma cadeira de rodas que rolava em minha direção. Então, no súbito do medo, percebi que eu tinha esquecido de cobrir o espelho, pois era um costume de fazer isso lá na casa. Não prestei atenção, esqueci. Então resolvi me cobrir dos pés à cabeça. Mas ao fazer isso, notei como se uma silhueta de uma cor assim clara, ou como um rosto, começou a se aproximar ao lado da cama. Mas a escuridão não me permitia ver algum traço ou algo assim. Só foi aquela mancha branca, uma silhueta, a horas parecia ter um rosto, e aquilo foi para debaixo da cama. Como pude, fui meio tremendo e acendi a luz. Olhei embaixo da cama, mas não vi nada. Ah, você olhou embaixo da cama, eu saía correndo. Meu Deus, ui! Na manhã seguinte, ouvi alguém me chamar. Eu estava andando pelo corredor para ir até a sala e de repente eu senti que me pegaram pelo braço e ouvi uma voz suave que me disse: Vem, vem. Naquele momento estava escuro e foi ali que eu vi a sombra da última vez. Corri muito rápido. Minhas irmãs me viram e me perguntaram o que tinha acontecido. Eu estava pálido de susto e saí correndo de lá. Eu não voltei mais para aquela casa, mas descobri que a vizinha do lado se foi e estes eventos deixaram de acontecer. Pensamos que talvez fosse ela que trazia toda aquela energia
ou fazia toda aquela energia paranormal se manifestar. Seja como for, é algo que eu nunca pude esquecer. Fonte: Cantos do Terror. E aí, aterrorizados, seria a energia da vizinha? O que será? Será que ele, por ter uma mediunidade aflorada, acaba por ver coisa desde pequeno? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E bora para mais uma. Eu tenho algumas histórias que ainda me fazem questionar a realidade. E uma das mais chocantes aconteceu na reserva de Pena de Lobos, no estado do México, entre Toluca e Naucalpan. Esta floresta é conhecida por sua atmosfera enigmática e lendas de criaturas sobrenaturais. Parecia o cenário perfeito para uma experiência assustadora. Uma noite, eu e um grupo de amigos decidimos explorar a floresta em altas horas, movidos pela curiosidade e o desejo de viver uma aventura. No entanto, o que encontramos nessa noite superou as nossas expectativas e desafiou a nossa compreensão do que é real. Enquanto entramos na espessura da floresta, nos deparamos com uma criatura que parecia sair de um pesadelo. Era um ser grande, com pelos densos e focinho comprido. Sua aparência era mais de um cão do que qualquer outra coisa. Mas o seu comportamento era perturbador. Ele grunhia de uma maneira que parecia projetada para assustar qualquer intruso. O som era tão assustador que nos deixou arrepiados. À medida que a criatura avançava, algo ainda mais perturbador aconteceu. De repente, a forma do ser mudou. Ele passou a ter a aparência de um cão para uma entidade que andava sobre as duas patas. Não era um comportamento completamente humano, mas os seus traços eram tipo um cruzamento horrível entre um animal, ou seja, um cão, e um ser humano. Seus olhos eram vermelhos e brilhavam com uma intensidade sobrenatural, iluminando a escuridão da noite. O grupo ali estava paralisado pelo medo. O grunhido do ser estava ficando mais forte e ressoando em várias direções, como se nos cercasse. No meio do caos, perdemos a criatura de vista por alguns segundos, só para descobrir que ela tinha começado a flutuar lentamente entre as copas das árvores. O que antes parecia um animal com o corpo sólido, agora se transformava em uma figura com asas semelhantes a de um morcego, visível apenas na luz da lua. É louco, não? Mas vamos continuar. À medida que nós o observávamos, a forma do ser se tornou mais humana. Não conseguimos ver a sua totalidade antes que se esvaísse nas sombras das árvores. A visão daquela figura flutuante e suas asas deformadas ficou gravada em nossas mentes. No final daquela noite, nós nos perguntávamos se o que tínhamos visto era real ou se tínhamos experimentado uma alucinação coletiva. No entanto,
Havia uma coisa que todos concordávamos em ter visto: o olhar e o rosnar daquele ser não se parecia com nada que tivéssemos visto na natureza ou em qualquer outro ser visto. Essa história, esse relato é de Hector T. e foi postado no grupo do app vizinho Mitos e Lendas. Realmente foi uma visão aterrorizante, mas eles foram para a floresta já procurando ver algo, pois a floresta, como vimos aqui, era repleta de lendas, não é? E como dizia minha mãe, né? Quem procura, acha. E eles acharam. O ser que eles viram ali, eu não creio que seja uma alucinação coletiva. Várias pessoas viram ali aquele ser, mas é de outro mundo, não é nada desse mundo, porque o negócio apareceu, sumiu. Poderia dizer que era um lobisomem, mas depois o bicho virou uma criatura com asas, um vampiro, talvez, um metamorfo, sei lá. Deixem aí suas opiniões nos comentários, mas lembrem de comentar com respeito, meus aterrorizados. Eu sei que para a grande maioria eu nem precisava estar pedindo isso, mas é que vez ou outra aparece um engraçadinho no canal. E talvez não conheçam as regras, né? Aqui o respeito impera. E agora, bora de história? Oi, gente, boa noite. Eu moro na cidade de São José dos Campos, na Zona Norte. Aqui no bairro onde eu moro, já ouvi bastante casos de avistamento de lobisomem. 2 desses casos, inclusive, são da minha família. E há alguns anos eu morei nesse bairro, em uma rua que o final dela era mais mato e saía em uma rodovia. Várias vezes de madrugada eu acordava com o meu cachorro que dormia comigo, sabe? Rosnando pro nada. E percebia que os cachorros da rua latiam muito também. Parecia que algo estava passando pela rua e eles latiam e latiam. E parecia que estava passando algo pela rua porque os latidos vinham acompanhando rua acima, sabe? O latido acompanhava algo. Me mudei daquela casa e depois de uns anos, hoje moro nessa mesma rua de novo. Porém, no final da rua, justamente na beira do mato que falei no início do relato, a minha casa é a última da rua. E depois do meu muro é só mato que vai até essa rodovia. Tem um cara estranho que mora aqui no bairro, que dizem que ele é o dito lobisomem daqui. Ele anda sempre sujo, é bem corcunda, magro e apesar de ter uma cara normal e tudo, ele anda igual um morador de rua. Mas não é por isso que falam isso dele, mas sim porque o pai desse homem morreu em casa. E quando o IML veio retirar o corpo, ele grudou no caixão de lata, sabe aqueles caixões que eles vêm buscar o corpo? E ele não queria deixar levarem ele. E ele fazia isso uivando. Ele uivava segurando o caixão. Isso pelo menos foi a minha mãe quem me contou. Mas enfim, na semana passada eu saí, já era quase 1h da manhã. Quando eu subi a rua para entrar no carro que estava um pouco para cima, eu ouvi um rosnado do outro lado do muro, no mato. Entrei no carro e saí. Quando saí na rodovia, alguns metros à frente,
Eu vi quando saiu um cachorro do lado direito da rodovia, bem desse mato que falei que acaba dando, né, no muro da minha casa. A estrada estava deserta. Na estrada só tinha o carro que eu estava. Esse cachorro saiu do lado direito e atravessou a rua e foi para o lado esquerdo. Na hora eu tomei um susto porque aquele cachorro era extremamente grande. Eu nunca vi um cachorro daquele tamanho. Os pelos dele era muito preto mesmo, que não dava para enxergar detalhes como um rabo, por exemplo, que eu nem vi se ele tinha ou não. Além de enorme, ele era bem troncudo. Não era gordo, sabe? Ele era troncudo. E também não era assim peludão. Ele era forte. Esse lado esquerdo que ele estava indo tem uma fazenda grande, com bastante pasto e mato. Tem cavalos, tem galinhas e etc. E esse bairro que ele foi na direção é um dos mais desertos daqui. Muito mato e estradas de terra. Não sei se era um lobisomem, mas eu nunca vi um cachorro tão grande assim na minha vida todinha. E aquele rosnado do meu lado, porém do outro lado do muro, né, que eu ouvi antes de sair. Seria esse mesmo cachorro? Ah, esqueci de mencionar. Mas nesse muro da minha casa, que dá direto para o mato, eu escutei por várias vezes um bicho pesado, como se fosse um cavalo. Mas não fazia aquele barulho de animal de quatro patas, sabe, andando. E parecia que ele estava andando bem rente ao meu muro. Era passos bem pesados e andava de um lado para o outro e rente ao meu muro. Eita! Eu venderia essa casa, eu ia embora, eu não ficava ali não, hein? E aí, aterrorizados, seria um lobisomem? Vocês pagariam para ver? Esse relato foi postado no grupo Casos de Lobisomem por um participante anônimo. Gente, esse grupo fica lá no app vizinho e é de um amigo em comum. Esse amigo tem um canal parceiro, que é o Canal Fronteira. Se eu fosse você, dava uma olhadinha. Ia no app vizinho, né, o Face, dar uma olhadinha no grupo Casos de Lobisomem também. Aqui no canal Angel Black tem a Mila. A Mila está sempre no chat. Ela é uma das ADMs do grupo Casos de Lobisomem. E agora vamos para o próximo relato de hoje? Estávamos em uma garagem, conversando, cada um no seu rolezinho particular, digamos assim. Eu e vários amigos. Já era por volta das 2 horas da manhã. E enquanto todo mundo se distraía como podia lá no seu rolezinho particular, cantando, conversando, enfim, eu me distraí olhando para o céu, olhando os detalhes da noite. De repente, senti uma brisa atrás de mim, como se algo muito grande tivesse assim caído de repente. Virei a cabeça para trás, mas assim, de baixo para cima, vendo as casas parcialmente e ao contrário. Então, algo ou alguém saltou do chão e em um só movimento chegou ao telhado de uma das casas vizinhas. É estranho, não é? Mas o que realmente me surpreendeu foi a velocidade do salto. As casas tinham telhados altos, facilmente mais de 9 metros de altura, sem exagero. No entanto, aquela coisa chegou ao telhado num piscar de olhos. No salto, consegui ver umas pernas humanas, como se estivesse voando. Voando. E depois
Seja lá o que fosse aquilo, se escondeu. Surpreendida, baixei o olhar para ver se mais alguém tinha visto o mesmo que eu. Todo mundo continuava ali no seu rolê particular, até que os meus olhos cruzaram com os olhos da minha prima. Ela tinha a mesma cara de espanto que eu. Aí eu perguntei: "Você viu o que eu vi?" E a resposta dela me deixou gelada. O que foi aquilo? Eu só consegui ver algo muito grande e com asas. Naquele momento fiquei chocada, porque eu não tinha visto asas, apenas umas pernas de homem. Digamos que uma perna de um homem musculoso, talvez tatuado, não tenho certeza. Mas ao ouvi-la, deixei cair minha cerveja, chamando a atenção, de todos os outros, que começaram a tirar sarro da gente, nos irritar. Quando lhes contamos o que tínhamos vistos, eles nos ignoraram e começaram a contar suas próprias histórias paranormais. Apesar de nos distrairmos naquele momento, eu e a minha prima continuamos pensando no que vimos. Até hoje não fazemos ideia do que foi isso. No entanto, depois de ver fotos do tal homem-pássaro que tem se falado muito na internet, as pernas que eu vi e as asas que a minha prima viu lembrou-nos dessa figura. Seja o que for, nos deixou assim com uma pegada profunda. Não vamos esquecer nunca mais. História de Aurora P. E foi postado no grupo do app vizinho Mitos e Lendas. E aí, aterrorizados, o que seria? Um homem-pássaro? Um anjo? Existiriam arpias? Um alienígena, talvez? O que vocês acham que ela viu? Eu apostaria em anjos, porque eu amo anjos. Eu sou devota dos anjos e a minha egrégora também é dos anjos. E vocês, o que acham? Deixem aí suas opiniões nos comentários, sempre com respeito, hein? E você aí que chegou aqui agora, acabou de conhecer o canal, gostou do conteúdo? Então se inscreve aí, vem fazer parte da minha alcateia também, vem. Vai ser uma honra ter você por aqui. E peço a todos vocês, meus aterrorizados, não deixem de deixar um like aí para fortalecer o canal, de compartilhar o vídeo com mais pessoas, ativar as notificações, deixar um comentário aí como incentivo ao meu trabalho. Isso ajuda aí muito o canal, vocês não têm noção de quanto vocês estão ajudando o canal. Mas quem quiser e puder dar um up a mais, tem o superchat, os super stickers, o valeu e até mesmo o Pix. A chave do mesmo vai estar lá na descrição do vídeo. Olha, meus aterrorizados, toda ajuda é muito bem-vinda e eu agradeço do fundo do meu coração, tá bom? Vocês também podem dar uma olhada nas playlists do canal e também, dar uma lida aí na descrição do vídeo. Tem muita coisa interessante mesmo. Ah, e mais, se você quiser enviar o seu conto, o seu relato, sua experiência com o sobrenatural, basta que você vai aí na descrição do vídeo e aí tem o e-mail do canal. E quando você menos esperar, sua história estará sendo narrada aqui no canal Angel Black Contos de Terror. Meus aterrorizados, vocês podem também me seguir nas outras redes sociais, vocês podem também dar uma olhadinha nos meus outros canais. Desde já,
Eu agradeço muito. Falando em agradecimento, quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam muito, tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho. E principalmente eu tenho que agradecer a vocês, aterrorizados. Muito obrigado mesmo por não largarem a minha mão e estar sempre aqui comigo nessa caminhada aqui ao canal Angel Black Contos de Terror. Sem vocês, esse sonho não seria possível. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo.